Psi, me responde uma coisa com sinceridade. O quanto você anda adiando formar um grupo terapêutico? Essa é a forma mais fácil que uma psicóloga tem de diversificar suas fontes de renda, mas o que eu observo são psicólogas experientes morrendo de medo de construir seus próprios grupos terapêuticos. E se você faz parte desse time, fica aqui comigo hoje que eu vou te revelar por que você tem tanto medo assim e descortinar o que você precisa fazer para ter um grupo terapêutico funcional, rentável e que amplie muito o seu impacto. Deixa eu adivinhar alguns dos medos que passam pela sua cabeça. Eu não sei formar grupo terapêutico, não sei como vou entregar. Será que eu vou conseguir colocar o número de pessoas adequadas dentro desse grupo terapêutico? Será que darei conta? Essas são algumas questões que vocês me trazem bastante como impeditivos ou objeções para vocês construírem seus próprios grupos terapêuticos. Mas hoje eu quero te revelar como você, uma psicóloga experiente com 10, 15, 20, 30 anos de CRP, pode construir o seu grupo terapêutico sem medo. Afinal, o grupo terapêutico é uma dessas formas mais óbvias de rentabilizar de uma outra forma que não seja através da sua hora individual. Mas as psicólogas iniciantes, quando pensam no grupo terapêutico, vão para essa questão muito por necessidade, uma tentativa de conseguir rentabilizar o seu trabalho com um custo-benefício melhor. Já as psicólogas experientes já olham como o grupo terapêutico pode ser benéfico para elas conseguirem diminuir a quantidade de horas na clínica individualmente. E esse raciocínio ele é muito real e muito verdadeiro. Só que para que isso aconteça, você precisa entender como vai construir esse grupo e fazer com que ele de fato se torne algo rentável. Ele precisa estar dentro da sua esteira de produtos e serviços, senão você certamente vai construir um grupo terapêutico heterogêneo que não pega um público muito específico e nem dores muito específicas. Isso vai fazer com que você tenha dificuldade tanto em levar as pessoas que buscam o seu trabalho para esse grupo terapêutico, caso elas não tenham possibilidade de investir no seu valor de hora individual, quanto também para chamar novas pessoas para que você consiga formar o seu grupo. Vamos fazer uma conta simples. Você cobra em torno de R$200 por sessão individual e atende uma média de 20 pessoas por semana. Isso vai te dar um faturamento médio mensal de 16 mil. Agora vamos pensar se você tiver um único grupo com 8 pessoas. Não estou falando de um grupo com 10, de um grupo com 20, eu estou falando de um único grupo com 8 pessoas e que você cobre R$100 por encontro, ou seja, metade do valor da sua hora individual. Encontros semanais de em torno 1h30. Quanto que você conseguiria faturar com esse único grupo? Vamos fazer o cálculo. R$800 por encontro, R$3.200 a mais por mês. Em 6 horas por mês, afinal a gente está falando de 1h30 de encontro, você consegue faturar R$1.200. A diferença fica de R$2.000 a mais do que você conseguiria faturar nesse mesmo tempo em atendimento individual, mesmo com seu valor de hora mais agregado. Então, a gente precisa entender que o grupo entra nessa composição ainda assim como um serviço, mas um serviço de maior valor, onde você consegue, durante o mesmo período de tempo que você estaria ali atendendo, entregar mais valor, atender mais pessoas e também conseguir ampliar o teu faturamento. E é por isso que eu te afirmo com toda certeza, se você não tem grupo terapêutico na sua esteira, você está perdendo dinheiro. Mas eu sei que nem tudo é sobre o dinheiro, né? A verdade é que muitas de vocês estão travadas no medo. E agora eu vou elencar os 3 maiores medos que eu escuto de vocês para não terem ainda um grupo terapêutico. O medo número 1 é o medo de não conseguir manejar efetivamente e entregar um grupo terapêutico. E aí esse medo ele surge porque você está muito habituada com a sua entrega no individual. No atendimento individual, o raciocínio é que você está totalmente vinculado com aquela pessoa, ela tem um espaço e um tempo também para trazer toda a sua história e é muito mais simples você conseguir acompanhar
a evolução dessa pessoa dentro do seu consultório. Mas no grupo, como é que você vai fazer? Vou te dizer uma forma de você manejar o seu grupo para que você entenda que é mais simples do que parece. Você provavelmente pensa, né? No atendimento individual é muito mais simples eu ter controle e conseguir manejar o atendimento. Afinal, aquela pessoa vai ter mais tempo de fala, eu consigo acompanhar a evolução dela de uma forma mais individualizada. No grupo, como é que a gente faz essa mágica acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa, você já está manejando o grupo, você só não percebe isso. Quando você está lá atendendo, por exemplo, uma mãe que está numa situação de burnout, ela está trazendo toda uma situação e um contexto para você já manejar essa história com outros indivíduos envolvidos. Então ela provavelmente fala do marido, falam dos filhos, talvez traga a sogra para esse atendimento, vai falar do seu trabalho. Então você já está manejando um sistema. O grupo é a mesma coisa, só que ao invés de você escutar uma única pessoa falando sobre esse sistema, você vai conseguir escutar cada uma dessas pessoas que fazem parte desse sistema. E olha a vantagem, no grupo as pessoas vão se ajudar. É incrível quanto enriquece quando uma pessoa encontra outra que vivencia uma situação semelhante e como o grupo se autorregula. Você vai estar ali como a facilitadora e não como a resolução de todos os problemas. O grupo ele vai se manejando e resolvendo também muitas coisas sozinhas. Então, para você sair desse medo, é muito importante que você faça as primeiras experiências com grupos menores. Então, talvez, ao invés de começar com 8 pessoas, você possa começar com um grupo de 4 pessoas e estruturar esse grupo com início, meio e fim e de uma forma temática. Quanto mais você traz um público específico, que nem a gente já falou nesse vídeo aqui sobre público, mais você vai conseguir ter tranquilidade para manejar o grupo, porque as demandas serão muito semelhantes. E aí você pode fazer um teste com esse grupo de 4 pessoas durante 8 semanas, que é o que costuma durar um grupo terapêutico. Fez o teste, gostou? Mantenha. E quanto mais você manter e realmente já ir criando uma turma após a outra, mais fácil você vai ter ali a clientela para conseguir formar esse grupo. Não gostou? Tudo bem. Existem outros formatos, tanto de serviço quanto de produtos, como você vê aqui no canal Psi de Negócio. O segundo medo é aquele famoso, e se não der quórum? E se não encher o meu grupo? E é muito natural que você tenha esse medo, afinal, nós não somos formadas para aprender a fazer marketing e muito menos para vender. Mas a primeira coisa que eu preciso te falar é que você não precisa ter vergonha se não encher o seu grupo. Isso é informação. É muito melhor você se movimentar e entender que ainda não conseguiu conduzir e gerar desejo para as pessoas adentrarem esse grupo e ter informações para as melhorias do que você simplesmente não fazer nada. Então, se você divulga o seu grupo e ele não enche, significa 3 coisinhas. Seu público não está pronto, ou talvez você não tenha o público qualificado dentro das suas mídias para levar para esse grupo terapêutico. A sua proposta não está clara. E aqui entra uma grande questão, a gente não vende grupo terapêutico, ninguém acorda um belo dia e fala, nossa, que vontade de entrar no grupo terapêutico. A gente precisa vender a transformação que esse grupo terapêutico nos traz. E o terceiro lugar é que provavelmente você não divulgou também em locais corretos, onde você consiga ter esse público qualificado para aderir à sua proposta. Lembrando que, como eu falei no medo 1, o seu grupo, para começar, ele não precisa ter 10 pessoas. A gente pode começar com um grupo de 4 pessoas. E se a gente está falando de 4 pessoas, o nosso universo de pessoas que efetivamente estão vivenciando aquelas dores e podem aderir a esse grupo, ele diminui. Então, para começar, a gente precisa redefinir os nossos padrões, não criar expectativas irreais para quem está começando. E a partir desse momento que a gente tem uma meta factível, realista, começar com 4 pessoas,
a gente vai buscar as formas de viabilizar. 4 pessoas pagando R$100 por encontro, a gente já está falando de R$400 em 1h30, sendo que em 1 hora o seu valor de hora costuma ser, por exemplo, R$200. Então, é viável e ainda assim é rentável. Como que você vai fazer para sair desse medo de não encher? Você vai fazer primeiro uma pré-venda. Você vai entender quem é que tem interesse em participar do grupo terapêutico que você está propondo. E para fazer essa pré-venda, nada de colocar um post e falar: se você quer saber mais, clique no link e venha falar comigo no WhatsApp. A gente, nesse primeiro momento, precisa fazer uma venda que eu chamo de artesanal, no 1 a 1. Então, a gente vai primeiro olhar para dentro da nossa própria rede, clientes ou ex-clientes que podem se beneficiar desse grupo e entrar em contato individualmente. Você também pode olhar para aquelas pessoas que entraram em contato contigo para psicoterapia e não fecharam e retornar nelas para entender se está tudo bem, se elas conseguiram encontrar um profissional e se elas ainda tiverem interesse, que você abriu uma nova oportunidade. Só depois disso é que a gente vai divulgar isso abertamente. Defina um número mínimo de pessoas, e a minha sugestão é que seu número mínimo sejam 4 pessoas, e oferecer então primeiro para quem já te conhece, para quem já está na sua base. Desta forma você vai diminuir muito as possibilidades de não ter um grupo formado com 4 pessoas. Medo número 3. Não fiz formação para formar grupo terapêutico. Não estou preparada. Terceiro medo é o mais traiçoeiro e ele não pega vocês só no grupo terapêutico, ele pega vocês em tudo que vocês querem adentrar e ampliar de possibilidades na carreira de vocês. Você pensa assim: eu preciso fazer essa formação de grupo antes de abrir meu grupo terapêutico, eu tenho que estudar mais, eu preciso me especializar nisso. E eu não quero te falar que formação não é importante, formação é muito importante sim, mas a maior parte de vocês usa essa formação como uma desculpa para não evoluir. Até mesmo porque você vai lá, faz a formação, geralmente isso leva meses. Quando acabou, às vezes você já até descontinuou do seu interesse naquilo que você estava se propondo no primeiro momento. Então, o que a gente precisa ter clareza? Você já tem competência técnica. Eu não estou falando aqui com uma profissional que é iniciante, eu estou falando com uma profissional que já tem 10, 15, 20 anos de formada. Você já sabe fazer vínculo, você já sabe manejar demanda, você já sabe estruturar os processos terapêuticos. O grupo utiliza dessas mesmas habilidades. Então, a diferença vai ser o setting e o número de pessoas que estão ali envolvidas na entrega. Então, o setting a gente consegue construir a partir do seu fazer. E a gente precisa ter esse desapego de tentar começar perfeito, porque na verdade, se você começar esperando estar 100% pronto, você não vai começar nunca, que é o que acontece com muitas de vocês. E como que a gente pode fazer para sair desse erro? Supervisão com certeza vai te ajudar bastante nesse primeiro momento, muito antes de fazer uma formação longa. Pega uma supervisora que tem experiência em grupo terapêutico, que seja da sua abordagem, ela certamente vai te conduzir de uma forma mais pontual, individualizada. Começa com um grupo estruturado, com temas, com encontros previstos, início, meio e fim. Isso vai te ajudar a ter uma construção grupal e clareza do que você vai entregar em cada um desses encontros. E tenha clareza que você vai ajustar ao longo da sua entrega. E o mais interessante disso é que o grupo terapêutico nos permite fazer esse ajuste, mesmo para profissionais que já fizeram vários. Não existe um grupo terapêutico igual ao outro. Então isso é algo natural da nossa profissão, ter uma estrutura, ir para o set terapêutico e lá a gente vai avaliar como que isso vai se dar naquele grupo. Então, é o seguinte, se você quer fazer grupo terapêutico sem travar, o seu primeiro passo é definir qual a dor que você vai transformar a partir dessa entrega. Antes de você pensar no número de encontros, quando vai ser, se você vai convidar alguém, qual é a dor que será transformada? Qual que é a dor do meu público que esse grupo vai resolver? Como, por exemplo, mulheres no puerpério, a gente vai trazer a questão solidão materna e vai trabalhar sobre isso nesse grupo terapêutico. Executivas com burnout, nós vamos trazer a dor isolamento
para trabalhar ao longo do nosso grupo terapêutico? Grupos, eles funcionam quando existe uma dor homogênea e relacional, porque isso vai trazendo a identificação e o próprio grupo vai trazendo também esse elemento além da nossa técnica terapêutica de transformação. O passo 2 é a estrutura do grupo. Então, se eu tenho uma dor que eu preciso resolver junto com essas pessoas, eu preciso ter uma estruturação. O que uma pessoa que está vivenciando esse problema precisa pensar, refletir e fazer para que ela saia desse buraquinho que ela está se encontrando? Essa é a estruturação do seu grupo, que precisa ter início, meio, fim. Se são 8 semanas, você vai construir isso ao longo de 8 semanas. Precisa ter tema e objetivo claro. Não pode ser caracterizado como roda de conversa e nem grupo de apoio, porque isso qualquer profissional e até mesmo pessoas que não são profissionais formadas podem fazer. Então, para ser grupo terapêutico, você precisa mostrar e imbuir esse caráter terapêutico na sua entrega. E tem que ter uma metodologia, um propósito para cada um desses encontros. O que tem que acontecer ao fim? Qual que é a sensação que essa mulher precisa sair do primeiro encontro, do segundo encontro e assim sucessivamente? Isso vai te dar clareza e controle, né? E se a gente tem clareza e controle, a gente vai com muito mais segurança para a entrega. E o passo 3, comece pequeno. Nada de querer criar um grande grupo de 6 meses de duração quando você está iniciando. Comece pequeno, porque você consegue ajustar rápido e melhorar as próximas oportunidades também. Então é um grupo de 4 semanas, ou um grupo de até 8 semanas, com 4 pessoas, temático, e você vai pedindo também um feedback constante, uma avaliação, para você entender aonde que você pode ir ajustando e ali a pouco você vai fazer de novo. Então, Psi, deixa eu resumir tudo que a gente falou nesse vídeo de hoje. Grupo terapêutico não é uma clínica para quem não tem condição de pagar o seu valor de hora ou um atendimento clínico. Ele é uma forma diferente de impacto e você, como uma profissional experiente, competente, com anos de estrada de CRP, está mais do que preparada para apoiar essas pessoas em um outro formato. O que te segura não é falta de competência, é medo. E medo de não dar conta, medo de não encher o grupo, medo de não conseguir realmente fazer uma entrega que faça sentido para essas pessoas. Só que enquanto você está esperando, você está 100% segura, você está perdendo 2, 3, 5 mil reais de faturamento por mês, com menos tempo empregado ali naquele serviço por conta do medo. Isso que eu tô te falando não é para te gerar uma ganância, é porque você está deixando não só de faturar, mas também de impactar um número muito maior de pessoas que talvez nunca se tornem suas clientes na psicoterapia individual. E olha, se você quer a minha ajuda para estruturar o seu grupo terapêutico, e não só isso, estruturar o seu modelo de negócio sustentável, você vai clicar no link que vai estar aqui embaixo nesse vídeo do Clube Psi de Negócio, que é a minha escola de negócio para psicólogos, onde eu te ensino a fazer gestão, marketing, vendas e estruturação da sua esteira de produtos e serviços para que você consiga cada vez mais faturar mais com menos agenda cheia. O link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Já te convido a se inscrever se você não é inscrita nesse canal, deixar o seu curtir e ativar o sininho de notificação, porque toda terça-feira, meio-dia, tem um vídeo novo aqui para você. Um grande beijo. Tchau, tchau.